Glória a Deus, glória a Deus. Uma alegria vê-los daqui, vê-los aqui também. Não só daqui, mas aqui também. Eu quero ainda dar mais alguns recados, que não deu tempo na edição desse final de semana, e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas notícias que nós precisamos saber. Dia 10 de dezembro temos batismo. Dia 10 de dezembro temos um culto especial de batismo. Então coloque na sua agenda. Você que quer se batizar, você que tem queridos na sua célula que querem se batizar, coloque na sua agenda. Dia 10 de dezembro, amém? Você viu por um acaso o calendário desse ano? E você percebeu, se você viu, que o dia 24, culto que tem proximidade com o Natal, domingo é véspera de Natal. Alguém tinha percebido isso? Não muitos, mas alguns perceberam. E aí você deve ter pensado assim, talvez você pensou, né? Como vamos fazer, né? Recepcionando a família em casa, mas nós pensamos nisso. Na verdade, eu não pensei muito, porque eu não pensei nisso. Mas quem pensou, a Tati, que é mais organizada nessas datas, ela falou isso, reportou isso, e o presbitério entendeu por nós fazermos a nossa reunião, uma reunião mais festiva ainda, em um sábado. O que vocês acham? O culto que tem proximidade com o Natal não será na véspera de Natal, mas sim no sábado do dia 23 de dezembro. Amém? Você anota aí na sua agenda, então, que na verdade o culto de domingo do dia 24 não será dia 24, mas será no sábado à noite do dia 23. Amém? Deu para entender bem? Glória a Deus. Aleluia. Eu também gostaria de interceder por uma família. Queria orar por essa família. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e colocasse na presença do Senhor a Carol, que perdeu seu marido, deixando filhos, o Valentim, Davi, Isabela. Pai, o Senhor sabe a necessidade dessa família, o Senhor sabe a necessidade e a dor dessa família. Nós queremos declarar, Senhor, sobre essa família, o Teu consolo e a Tua graça, a Tua paz e a Tua consolação. Que eles possam, Pai, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para eles nessa estação. Sobretudo, Pai, para que eles possam experimentar o Teu amor. Para que eles possam experimentar as consolações dos céus. E que possam ser supridos de todas as formas nessa estação. Pai, essa estação de dor, de luto, não está sendo fácil, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é o Deus de toda a provisão. E cuida de todas as circunstâncias. E nós queremos Te louvar nesse momento, Pai. Nós Te bendizemos, Te glorificamos e Te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas. Isso, aleluia. Glórias ao Senhor. Amém, meus queridos. Agora, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, celular, conforme for aí. Conforme for a sua organização, se for a Bíblia de papel, se for a Bíblia no celular. E eu quero que você abra no Salmo 27. No Salmo de Davi, de número 27. Amém. Os mais rápidos já estão lá. Aqueles mais habilidosos com a espada já estão com o Salmo 27 aberto, mas a gente não faz acepção de pessoas rápidas e lentas. Por favor, fique à vontade. Se você não chegou lá e vai chegando enquanto a gente vai lendo, talvez seja uma solução, amém? Vamos ler, Salmo 27, a versão que eu estou lendo eu acho que é NVI, mas enfim, vamos lá. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? De quem terei temor? De quem terei temor? Eu estou repetindo, não está escrito várias vezes. Mas eu queria que você pegasse essa palavra. Deu tempo de todo mundo abrir agora? Amém? Então eu queria que a gente
lesse essa passagem, essa porção das Escrituras, como se realmente nós ouvíssemos o que Deus está movimentando nas águas, que hoje Ele quer mover aqui. Amém? Você crê que você, quando aceitou Jesus como Senhor e seu Salvador, o Espírito Santo de Deus começou a habitar em você, amém? E Ele se move em você, amém? Você crê nisso? E eu quero que nós possamos ler essa realidade com esse movimento dos céus sobre nós, amém? Se você puder, até levantar assim as suas mãos assim, no sentido de receber, e sentir que Deus está movendo, enquanto nós estamos lendo, amém? Porque a Bíblia tem gente que brinca que é Cristo impresso, porque Ele é o verbo, e eu quero que você receba isso, como se o próprio Deus estivesse falando com você, amém? Vamos ler. O Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim, para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios, com aclamações cantarei e louvarei ao Senhor. Versículo 7. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Mas escondas de mim não esconda de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Você recebeu isso? Isso, dê uma salva de palmas. Dê uma salva de palmas. Eu bem poderia parar por aqui, porque eu sei que a palavra de Deus é muito mais poderosa do que eu poder trazer aquilo que eu penso ou acho a respeito daquilo que ela fala. Eu sei que ela comunicou algo a você. Eu sei que você tem temores, eu sei que você tem medo, eu sei que você tem, talvez assim, alguma ansiedade tem sido gerada no seu coração, mas eu quero dizer para você, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Na verdade, nós precisamos entender que existem dois lugares para nós habitarmos. No lugar onde que Deus quer, e no lugar onde o inimigo das nossas almas quer.
A Bíblia fala que nós temos um inimigo das nossas almas. E você pode até dizer, Satanás. Satanás, ele é o inimigo das nossas almas. E talvez quando você leu o meu adversário, talvez você tenha pensado em pessoas. Às vezes Deus, como usa pessoas para te abençoar, infelizmente, Satanás usa pessoas para te atribular. É ou não é? Mas o que a gente precisa definir aqui, é que em Efésios, Deus traz bastante clareza, e através de Paulo, quando ele fala assim: a minha luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, nas regiões celestiais. Então assim, isso é importante para a gente definir quem são os nossos adversários aqui, irmão. Se você estava pensando que de repente era lá a tua sogra que está te incomodando, pode parar. Se você acha que é aquele teu amigo ou inimigo de trabalho, pode parar também. Se você acha que é esse pastor que vos fala, que às vezes pega no teu pé, pode parar também. Na verdade, há um inimigo das nossas almas, que às vezes ele lança sugestões contra nós, e às vezes age também através de nós, quando nós com medo agimos, orientados pelas suas palavras. Mas existe um lugar em que nós podemos escolher aonde nós queremos ser orientados. Quem quer ser orientado por Deus? Ufa, que bom que é a maioria. Quem quer ser dirigido por Satanás? Ainda bem que ninguém se levantou, glória a Deus. Mas existem dois lugares que a gente precisa definir aqui. Aonde e quem nós queremos ser orientados. E eu preciso te dizer que essas duas posições são o amor, aonde você é orientado por Deus. Porque em 1 João, ele fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então quando você está fundamentado no amor, quando você está em um lugar onde o amor está imperando, você está sendo direcionado pelas palavras de Deus. Mas de outro lado, quando nós estamos num lugar de medo, nós somos presas fáceis para os dardos inflamados do maligno. Então nós precisamos escolher aqui. Nós queremos ser orientados pelo amor, ou queremos ser orientados pelo medo? E nós estamos aqui, trazendo esse texto, o Salmo 27, que é realmente um mapa de uma grande batalha espiritual. Porque fala em adversários, fala que o final vai dar tudo certo. Tenha coragem, vai dar tudo certo. Porque ele fala no final, no versículo 13, apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então espere no lugar aonde Deus opera, que é o lugar aonde se libera o amor, não aonde o medo tem influências. Mas para a gente começar a talvez trazer isso um pouco mais para uma realidade visual, eu queria trazer para vocês a lembrança, uma história que a gente até foge. Eu confesso que muitas vezes eu fugi dessa história na Bíblia. Tem um livro mais ou menos no meio da Bíblia, chamado Jó. Quem tem medo de ler Jó? Eu sei disso. Eu também posso confessar isso. Porque na verdade o que a gente vê, Jó é uma catástrofe. Do início ao fim. Mas depois tem os capítulos finais que são redentores. Mas Jó, ele me ensina muito. Em uma madrugada dessas eu estava adorando ao Senhor e contemplando o Senhor, e estava
ouvindo o que ele tinha para falar comigo, e eu peguei meu violão e eu estava lá lendo Isaías 41, não tem nada a ver com a ministração, pode ficar tranquilo, não precisa abrir. Mas eu estava lendo Isaías 41 e não sei porquê, lembrei de Jó. E aí eu vi que Deus estava querendo falar comigo alguma coisa. E eu parei isso, sei lá, 1, 2 horas da madrugada, eu comecei a escrever aquilo que Jó estava me comunicando. Aquilo que o Senhor estava me comunicando a respeito da história de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Essa é a descrição de Jó. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Tinha 3.000 camelos e 7.000 ovelhas. Se você começar a fazer matemática, na verdade o que você vê ali? 3 mais 10, aliás, 7 mais 10, aliás, desculpa. 7 mais 3, 10. É que eu estou com o resultado na cabeça. 7 mais 3, 10. E ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Então ele tinha 10 filhos. Ele tinha 3.000 juntas, não sei o quê, e 10.000 juntas, 7.000 juntas. Desculpa, vocês sabem que eu tenho uma dificuldade com números. Mas na soma ele tinha 10.000 coisas. Ou seja, a vida de Jó estava tudo 10. É ou não é? Estava tudo 10. Estava tudo 10. Mas daí, Satanás resolveu passear lá pelo céu e começou a falar com Deus. E você sabe da história. Ele falou, ele é tudo isso aí que o texto está falando porque, né, tudo dá certo para ele. Porque tudo é 10 para ele. Tudo está dando certo. Mas, tira isso aí dele para ver se ele continua te honrando, te glorificando. E foi o que aconteceu, você sabe da história. Deus deu a permissão. E aqui é bom a gente falar, Deus não fez isso. Ele só permitiu. Ele é um Deus bom. Ele não tem planos de nos frustrar. Ele não tem planos de nos machucar. Mas houve uma permissão. E aí aconteceu tudo aquilo. Tudo aquilo. E aí existe uma declaração de Jó, em que ele fala no capítulo 3, versículo 25, ele fala, o que eu temia veio sobre mim. Talvez em outras versões, o que eu mais temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Sabe, Jó, ele era um homem reto, ele é um homem íntegro, estava tudo 10 na vida dele, mas algumas coisas ruins acontecem. Sabe, eu sempre falo isso aqui, tem coisas que acontecem na nossa vida, coisas difíceis acontecem na nossa vida, a gente pode estar fazendo tudo certo, mas acontece, nós estamos expostos a uma terra caída, que experimenta o resultado do pecado. Nós também passamos por dificuldades, porque às vezes escolhemos mal a nossa semente, semeamos mal, e aí há consequências da nossa semeadura. Mas simplesmente há outras coisas que, na verdade, acontecem, porque acontece uma permissão dos céus.
mas é para a glória do Senhor ser manifestada. Eu gosto de lembrar nesse conceito, nesse contexto também, a história que o Evangelho de João conta a respeito daquele menino cego de nascença, que todos os discípulos ficam perguntando, mas quem que pecou nessa história para ele estar cego? E Jesus falou, ninguém pecou. Isso aqui aconteceu para manifestar a glória de Deus. Então, irmão, é só Deus para revelar as consequências do que a gente está vivendo. Às vezes é uma má semeadura mesmo. Às vezes é consequência da terra caída. E às vezes é uma permissão que vai revelar a glória do Senhor. Vai revelar a glória do Senhor. Mas eu gostaria que nós pensássemos um pouco. E eu gostaria de honrar o Ministério do Louvor hoje, porque eles foram muito precisos na escolha das músicas, porque teve muito a ver. Porque se você percebeu, eles falaram muito sobre habitação. E sobre o crescer de Deus, maior do que as projeções que nós fazemos. Porque na verdade, muitas vezes, nós fazemos projeções a respeito da nossa vida. Dificuldades, quem já perdeu o sono aqui por alguma coisa que poderia acontecer? Nossa, até me surpreendi, achei que era só eu. Mas quantos de nós já perdemos o sono, porque na verdade não aconteceu nada, mas a gente construiu e fez uma projeção. Nossa, vai acontecer isso, isso, isso e isso de ruim, e a gente não dormiu. E no dia seguinte, a gente nem lidou com aquilo. Alguém já fez isso também? Eu sei que tem companheiros da madrugada, né? Mas hoje a gente vai mudar essa história, amém? Porque a gente vai entender qual que é o lugar que a gente precisa ocupar, que é o lugar do amor. E aí a gente precisa desfazer as projeções que são colocadas no lugar onde o medo está imperando. Alguém fica sem dormir? Claro que fica, né? Por exemplo, aquele dia tinha algumas preocupações, eu disse, eu vou adorar o Senhor, porque essa é uma forma que eu luto contra as minhas questões. Eu pego meu violão, às vezes não pego o violão, às vezes só eu mesmo e vou para a sala, vou ouvir a voz de Deus, vou cantar. Porque a minha arma é mudar a minha visão. E o louvor faz isso. O louvor, quando eu começo a adorar, ele me leva e realinha o meu foco. E eu começo a adorar aquele que é digno de honra e glória. E aí eu saio do lugar de medo. E aí eu te sugiro, se você tiver uma madrugada sem sono, porque você está preocupado, se você souber tocar alguma coisa, vai, né? Seja feliz. Mas se não, pega uma música, uma adoração, que exalte e glorifique ao Senhor, para que você possa reajustar. Porque na verdade o que muitas vezes acontece é que nós estamos, ao invés de estar no lugar de amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, nós entramos no lugar medo. E aí ficamos pensando, porque vai dar para a gente pagar aquela conta, será que esse meu filho faz isso, será que essa minha filha faz isso, será que isso, e aí a gente fica com medo, perde sono, e muitas vezes, irmãos, muitas vezes, a gente sai do lugar da bênção, do foco, e desfoca. Coloca no cronômetro aí, quanto tempo eu vou levar para amarrar meu sapato. Foi rapidinho. Foi o tempo que eu vi que está vermelha a pilha aqui, irmão. Ainda bem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. A pilha está vermelha aqui, se você quiser dar uma olhada. Foi assim que eu vi o microfone. Olha como Deus usa tudo, irmão. Você vê que Deus agindo em todo tempo. Deus agindo em todo tempo. Mas o que acontece? Muitas vezes, queridos, muitas vezes nós estamos em um lugar de medo, e esse lugar de medo,
esse lugar de medo compromete a nossa visão. Compromete aquilo que nós deveríamos estar vendo com clareza. Compromete aquilo que nós poderíamos estar buscando com mais afinco. E eu penso que nós estamos em uma estação propícia para que nós falemos sobre foco. O pastor Ney falou que nós fomos ao MFI nas semanas que passaram. E o tema do MFI era foco. Porque nós estamos passando uma estação em que nós precisamos ajustar o foco. A gente tem muita distração, irmãos. Pega esse negócio que está aí, que você está vendo até a Bíblia. Pergunta para ele: você me distrai? Você me distrai? Pergunta lá para Alexia: Alexia, o celular me distrai? Né? Vai responder, irmão. Não precisa ser gênio, nem Alexia, né? Para responder. Ou a Siri, ou qualquer outra coisa. Até a tela é preta. Um buraco negro ali. Porque a gente vê tanta coisa. Quantas vezes você foi ver a hora, ou você foi ver uma mensagem, ou foi fazer uma pesquisa de alguma coisa, e quando você viu 15 minutos passarem, você nem sabia mais o que você tinha pegado o celular para fazer. É ou não é verdade? Ou sou só eu? Sou só eu? Ninguém vai levantar a mão? Ah, ufa! É assim, o buraco negro lá, eu quero ver se a Tati me chamou. Aí eu peguei, olhei, meia hora depois eu vi tudo, Instagram, YouTube. Eu disse, por que eu peguei o celular mesmo? Quem já passou por isso? Claro que eu estou exagerando um pouco, né? Às vezes é mais tempo, né? Mas olha só, o que acontece? A gente tirou o foco. A gente tirou o foco, mas o que o salmista faz no primeiro versículo que a gente leu? O que eu temerei? O Senhor é a minha luz. O celular é minha escuridão. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O celular às vezes é minha escuridão e minha perdição. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Mas quantas vezes a gente tem medo porque a gente olhou as más notícias que estavam lá no celular? As más notícias que estavam lá. E a gente se perturbou. E aí a gente perdeu o sono. A Nasdaq caiu. Quem é que está preocupado com a Nasdaq aqui? Nem sei o que é isso, pastor. Está viajando? A bolsa de valores caiu. E aí a gente perdeu o sono. Mais uma notícia de infelicidade nos atos, né? A gente fica... E aí também, se a gente não se distrai com isso, se distrai com outras bobeiras, né? Vamos falar a verdade. Papo reto aqui. Quanta besteira tem na internet que a gente fica lá? Só... O salmista, ele tinha um foco. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se você quer continuar num lugar de amor, num lugar de segurança, fica com os olhos nele. Mas se a gente tirar os olhos dele, fatalmente a gente estará num lugar de medo e insegurança. Tá, mas o que tem a ver Jó com essa história? Os primeiros versículos de Jó, ele fala sobre uma postura que Jó tinha, que era fazer holocaustos, sacrifícios. E se você leu já a Bíblia, você sabe que o Velho Testamento ele fala sobre holocaustos que eram uma forma de adoração a Deus. Era uma forma de adorar. Quando uma pessoa fazia holocaustos, ele fazia uma adoração a Deus. Mas por que Jó fazia esses holocaustos? Fala ali na Bíblia que era para adorar a Deus?
Fala que Jó amava o Senhor mais do que qualquer coisa, ele não tinha medo de nada, ele não tinha nenhuma preocupação com seus filhos, e por isso ele fazia um holocausto para adorar ao Senhor. Eu estou indo de lá só para você perceber que ele estava com medo. Jó, na verdade, o que ele tinha aqui, era a preocupação que seus filhos pecassem. Então, antes que seus filhos pecassem e desonrassem a Deus, ele fazia um holocausto. Então, qual era o fundamento do holocausto prestado por Jó toda vez que ele sacrificava? Era o amor de Deus ou era a preocupação pelos filhos? Era a segurança que ele vinha de um Deus que é o provedor, aquele que protege, aquele que é a nossa bandeira, ou é o medo que os filhos falham e as coisas derruam? E aí, no versículo 25 do capítulo 3, ele fala: o mal que eu temia me sobreveio. Eu queria que a gente pensasse um pouco nas coisas. Quando a gente está bastante desse lado, e não tem nada a ver com esse lado, é só porque ele foi eleito geograficamente, porque eu estava falando da bênção e do medo, do amor e do medo, da segurança e do medo. Não vou ficar dançando aqui, porque esse não foi meu chamado, né? Mas quando a gente está nesse lugar de medo, parece que a gente age em favor das coisas. Mas quando a gente é confiante, cara, Deus vai dar um jeito nisso. Deus é o meu Salvador. Deus vai dar um jeito nisso. Deus é o Deus provedor, é o Deus que restitui. Mas a movimentação estava tão 10 que ele tinha medo de perder. Estava tão 10 que ele nem agradeceu a Deus, mas ele tinha medo de perder. E às vezes a gente entra nessas. A gente tem medo de perder, a gente tem medo da rejeição, a gente tem medo de coisas, e a gente tem medo de circunstâncias, e aí, com medo a gente erra. Você já percebeu que com erro com medo, a gente faz maus investimentos. Com medo, nós podemos destratar alguém. Você já percebeu que às vezes que você acha que a pessoa está com algum problema com você está com medo de ser rejeitado. E aí quando você se sente rejeitado, o que você faz? Rejeita. Então quando você está nesse lugar de medo, você de alguma forma você coopera com essa realidade. Quando nós estamos com medo, nós desconfiamos, nós temos ciúmes. Quando nós estamos seguros, quando nós estamos realmente confiantes, nós amamos liberalmente. Mas e se você estiver sendo passado para trás? Não tem problema, eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus é a salvação, meu Deus é a minha luz. É ou não é verdade? Quando a gente está no lugar de segurança, a gente não fica com medo, não fica com medo. Mas quando a gente está nesse lugar, a gente fica desconfiado, a gente fica ciumento, a gente fica com medo da rejeição, rejeita, age. Você já percebeu isso? Perceba isso. Muitas vezes, nós como Jó, quando desfocamos do objetivo principal, nós começamos a agir a partir do medo. Começamos a agir a partir de um ambiente de desconfiança. Porque quando você está no lugar do amor, você confia. Tem confiança. Você confia em Deus. Não. Caiu a bolsa de valores. Eu confio em Deus. Eu confio. Agora que se a gente está aqui, caiu a bolsa de valores. Meu Deus. Ninguém viu, eu achei que vocês iam rir mais. O tremor, né? Tem uma amiga que faz isso aí. A gente fica com medo. E o medo faz com que às vezes a gente erre, distrate, desconfie. E aí vai.
E aí a gente também, às vezes a gente, de alguma forma, a gente manifesta o Deus que nós adoramos. Você sabia que Salmo 115 fala assim: tornem-se como eles aqueles que o adoram. Salmo 115, 6. Porque aqui, se Jó estivesse adorando ao Senhor, qual que era o motivo? Meu Deus, mas aqui ele estava no medo, ele estava aqui no medo. Qual era o ídolo dele? A quem ele sacrificava? O que eu queria despertar talvez você, é quem você tem feito de ídolo na sua vida. O Deus que é o Deus Jeová Jiré, o Todo-Poderoso, o Provedor, ou o medo de quebrar? Porque às vezes esse se torna o nosso ídolo. A gente idolatra o nosso problema. Diz: nossa, pastor, está ficando louco? Quantas vezes você pensa em Deus? E quantas vezes você pensa em quebrar? Veja qual que é o teu ídolo. É fácil. A gente está andando em confiança ou a gente está andando em medo? A gente está andando em confiança naquele que é o autor e consumador da nossa fé, ou nós estamos andando em medo? Descubra seu ídolo. Descubra o seu ídolo. Aquilo que mais você presta atenção é aquilo que você adora. Não, mas eu não adoro os meus problemas. Mas você fala mais dos teus problemas? Eles são os seus ídolos. Se eu falo mais da palavra de Deus, essa é a minha direção, esse é o meu ídolo. E idolatria é isso. Idolatria é colocar Deus de lado, por conta de outras coisas. Então é uma nuance tão pequena: não fazei diante de ti outros deuses, é isso que fala, lá em Êxodo 20, versículo 3. Mas aí a gente só pensa em coisas físicas, e a gente não pensa naquilo que a gente presta mais atenção do que no nosso Deus. E aí as projeções que nós fazemos precisam de fato cair, para que nós vejamos Ele crescendo em nós, para que nós vejamos Ele. Quanto tempo você dedica em pensar nele? Quanto tempo você confia que Ele te proverá? Quanto tempo você confia que Ele está cuidando dos teus filhos? Eu falo aqui de carteirinha, irmãos, porque eu sei que às vezes eu substituí o Deus provedor pela preocupação. Me arrependo, e preciso me arrepender diariamente, quando eu não confio que Deus é o Deus da minha provisão, que é o Deus da minha proteção, que é o Deus de graça, é o Deus que me leva a um lugar de segurança. Mas quando eu, oprimido e oprimido pelas minhas circunstâncias, quando eu estou realmente, estou fazendo dos meus questionamentos, eles mais importantes do que Deus, nós estamos em um lugar perigoso. E aí, infelizmente, pode ser que o mal que eu temo me sobreveie. E eu não quero que isso aconteça, porque eu não quero colaborar com o mal que eu estou chamando mais atenção do que ao Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. Quais são os nossos ídolos? O que tem ganhado a nossa atenção? Mas o salmista traz uma solução. Você achou que era só ficar aqui? Não. Ele traz uma solução. Versículo 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e o que procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. Ó, palavra confirmando o louvor, glória a Deus, ministro do louvor. No seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos,
que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Essa é a direção que eu estou te apontando, meu querido. O salmista sabia onde ele se protegia dos adversários dele. Ele sabia aonde ele podia conquistar um lugar de segurança. Ele sabia, e ele aponta, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu templo. Nós estamos aqui, e eu glorifico a Deus por você estar aqui. Essa é uma realidade. Nós estamos aqui como igreja, como corpo, reunidos, sendo alimentados, sendo um abençoado pelo outro, um abençoando o outro com a comunhão. É uma bênção. Eu acho tão lindo quando eu provoco assim esses abraços na galera, um pouco antes do culto, e o pessoal se abraça. Puxa, isso é uma família, nós somos uma família. Mas essa vida em família, em comunidade, nos abençoa porque nós vemos bons exemplos, nós precisamos seguir. Também vemos uns que não são tão bons, e daí a gente não segue. Mas aí a gente faz aquilo, a gente está junto, a gente está se fortalecendo, porque 3 são mais fortes do que 1. Eclesiastes fala do poder de andarmos juntos, e nós estamos em aliança, estamos andando juntos, nós estamos aqui, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor por essa igreja, por essa comunidade, amém? Mas se só nós ficarmos nessa perspectiva, talvez nós não possamos viver tudo, porque essa é uma realidade. O salmista fala que eu viva na casa do Senhor, que eu esteja na casa do Senhor, que eu tenho vínculos com o Senhor. Ótimo, beleza. Mas o Novo Testamento tem uma boa nova ainda maior. Porque em João 1,14 fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E 1 Coríntios 3,16 fala, não sabeis vós que sois templo, santuário, habitação, em que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo de Deus habita em você, irmão. Então é excelente nós estarmos aqui, é excelente nós estarmos na comunhão dos santos aqui, mas nós precisamos entender que existe um lugar que Ele resolveu habitar, e que Ele sempre apontou, desde o início até a consumação dos séculos, que Ele queria se relacionar conosco, e Ele queria habitar em nós. Você pode se alegrar com isso, irmão? Você está entendendo que Deus habita dentro de você, querido? Eu, se fosse você, eu abria um sorrisão assim, ó. Cara, eu carrego a presença de Deus. Eu carrego a presença de Deus. Quantos de vocês já entraram no lugar e falaram, e alguma pessoa perguntou, nossa, você é tão diferente. E você sabia que aquilo era a presença de Deus que está em você. Quando você vai no estabelecimento do irmão, que faz tudo com graça, e aí você entra naquele lugar, nossa, esse lugar aqui é tão bom, as coisas que vocês fazem aqui é tão bom. É a graça de Deus. Nós carregamos a presença de Deus, nós temos esse privilégio. Quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós começamos a ter a companhia do nosso Salvador, do nosso Consolador. O Deus vivo está aqui dentro de você e de mim, amém? Você pode se alegrar com isso mais uma vez? Aleluia. E Ele habita em você. E essa habitação precisa ser percebida, irmãos. Essa habitação precisa ser uma consciência. Mas nós precisamos entender que essa é a realidade. Essa é a realidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus falou que o reino está dentro de nós. Romanos 8:11 fala, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, viverá também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Essa é uma realidade que nós precisamos saber, e essa é uma realidade que muda a nossa vida, porque aí nós paramos de entrar nesse lugar aqui, ó,
do medo. Jesus, Ele é um Deus vivo. E Ele colocou o Espírito Santo de Deus. Ele foi para que o Espírito Santo viesse. E você tem Deus habitando dentro de você. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então a gente não precisa andar aqui nesse lugar. É nesse lugar que a gente precisa estar. E aí a gente vai cantar. Aí a gente vai louvar. Porque nessa parte que nós lemos os Salmos, principalmente no versículo 6, ele fala: em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Quem está disposto a cantar mais para o Senhor? Porque você está ecoando o som do céu que está dentro de você, querido. Quando você tem essa consciência de que você é uma habitação, e você canta e louva e adora, você está só fazendo reverberar o céu dentro de você. Então, irmão, a alegria do Senhor não é a tua força? Mas às vezes a gente não está assim, né? Com a alegria do Senhor é a nossa força. Aí às vezes a gente está aqui, porque às vezes a gente fez do nosso problema, o problema mais, é maior do que esse Deus. Mas está na hora da gente quebrar esse lugar, amém? Está no lugar de nós quebrarmos esses ídolos, vão ter que cair em nome de Jesus. Os ídolos, aqueles que fazem com que Jesus perca a atenção, a nossa atenção precisa cair, e nós precisamos direcionar a nossa vista, nós precisamos direcionar a nossa visão para aquele que é o todo poderoso, amém, queridos? E aí, nós temos, versículo 7, ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim, e responde-me, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. Quando você tem a consciência de que o Espírito Santo está em você, você escuta isso: me busque, me busque, me busque, busque a minha face. Quem já teve essa impressão? Me busque, me busque, me busque. Se você ainda não teve essa impressão, eu estou declarando que você vai perceber esse clamor do Abba Pai. Esse clamor do Abba Pai está sendo ativado nessa noite, na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me busque. Você vai ouvir o Espírito Santo falar, me busque, porque o Espírito Santo, Ele testifica a respeito da salvação, Ele testifica a respeito da salvação, e você vai ouvir nas madrugadas, me busque, me busque, me busque, me procure. A tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Parece um discurso de quem não estava tendo a consciência, amém? Parece, não me abandone. Mas o desespero é tanto de buscar, que o próprio Espírito Santo depois na sequência fala, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ele sabia, por mais que às vezes a gente não entenda muito bem o que está acontecendo. Será que eu busco? Será que eu não amo? Não, será que você me ama? Será que você está aqui? Ele te ama, irmão, e eu preciso dizer isso para você, em letras garrafais, Ele ama você. Ele entregou seu Filho para morrer em seu lugar, para te salvar, para que você tenha uma relação com Ele eterna. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ouça o que Ele tem para você. Busque, me busque, me busque, porque Ele te ama. E ainda que haja dúvida no seu coração, porque o salmista, ele era de carne e osso, irmão, e ele tinha dúvidas, será que Deus me ama mesmo? Eu estou te falando, Ele te ama, e ele tinha essa consciência, tanto que ele falou, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. E o versículo 13, o salmista fecha, apesar disso,
Esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor e seja forte, coragem e espere no Senhor. Vamos lembrar do nosso amigo Jó? Você achou que eu tinha esquecido ele, né? Se você ler todo o livro, você vai ver que ele ficou muitas vezes como salmista. Por que eu estou passando por isso? Por que as coisas acontecem comigo desse jeito? As dúvidas, os questionamentos. E aí vem 3 amigos lá que falam umas coisas lá, e ele fica mais bagunçado ainda. E isso acontece com a gente. Isso acontece comigo e com você. Essa é a trajetória de vida. Nós temos dúvidas, nós temos questionamentos, mas uma coisa precisa ficar clara: Ele não te abandona, Ele é a tua salvação, Ele está contigo. Porque no final, por mais que ele tivesse dúvidas, os amigos falassem um monte de coisa para ele, no final, nos capítulos 35, 36, vai se aprofundando para uma realidade, e Deus começa a falar com ele. Deus começa a responder para ele, começa a falar: mas você não sabe das coisas que acontecem, você não entende as coisas que acontecem, e começa a falar da grandiosidade de Deus, começa a falar das coisas grandes que Deus faz, que nós não conseguimos entender, mas aí Jó, depois de ter ouvido Deus, no versículo 42 ele fala assim: então Jó respondeu ao Senhor, depois de todo esse processo, de tantos capítulos que eu vou deixar de lição de casa para você, tantos questionamentos que talvez sejam muitos os que você tem também e o que eu tenho, mas o que ele fala no final da história, depois que houve 3 capítulos Deus falando com ele, ele fala o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas. Ou seja, mudou uma chave no coração dele. Ele sabe que Deus pode fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Deus tem planos para a sua vida, querido. Pode ser que venham dúvidas, pode ser que venham dificuldades, e pode ser que você esteja nesse lugar, perdendo o sono, ficando intimidado pelas circunstâncias, opresso por informações, mas você precisa entrar nesse lugar, de ouvir Deus, de saber que Ele é vivo, de que Ele fala com você, e que Ele fala: me busque, e quando você me ouvir, você vai ser capaz de falar: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E no versículo 3 ele fala: tu perguntaste, é Jó falando para Deus, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Fala assim: ó, você não sabe de nada, rapaz. Versão mais simplificada da palavra: sabe de nada, inocente. Certo é que falei, aí ele chega e cai na real. Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Versículo 4, tu disseste: agora escute, e eu falarei, e vou fazer perguntas e você me responderá. Deus quer ter tempos com você, Deus quer ter encontros com você. Ele está aqui esperando e falando: me busque, porque Ele quer ter encontros com você. O que você está fazendo da meia-noite às 6, irmão? Ou o que você está fazendo das 6 às 8? Deus está te esperando para o encontro, porque Ele quer que você faça pergunta para Ele, e Ele quer te responder. O que você está fazendo? O que nós precisamos fazer? E Ele fala: me busca. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando. Aí Jó fala aquilo: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Meus ouvidos já tinham ouvido falar a respeito de você, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Vamos, povo, vem.
louvor. Sabe o que aconteceu com Jó naquele momento? Ele viu a grande besteira que ele tinha feito. Tantos questionamentos, tantas coisas, porque andava nesse lugar. Um pouco de orgulho misturado. Se você ler o livro de Jó, você vai perceber algumas coisas. Tem um pouco de mistura de medo, religiosidade, mas o que importa é que ele se submeteu ao processo, amém? A borboleta estava nascendo, naquele processo. E no capítulo 42, se você lê e continua lendo, Deus fala para ele orar com seus irmãos, para ele orar com seus amigos. E ele ora, e depois que ele ora, ele vê toda a restituição vindo para a casa dele, toda a restituição vindo para a casa dele. Ele tem novas filhas, ele tem novos filhos, e ele é restituído em todas as coisas, e fica tudo muito mais lindo e bonito. E às vezes a gente perde tanto tempo não confiando no Deus Todo-Poderoso. Ainda bem que Jó confiou. Ainda bem que ele fez isso, para nos dar esse exemplo que hoje nós temos, de confiar no nosso Deus. Eu não sei quais são as suas dificuldades, e eu não as menosprezo, porque eu sei que quando eu tenho dificuldades, elas são bem grandes. Mas eu preciso atualizar você. Deus é maior que as suas dificuldades. E nenhum dos planos dele podem ser frustrados. E outra coisa ainda. A gente pode ouvir falar de Deus, mas o melhor é vê-lo. É vê-lo agindo nas nossas vidas. E ele é um Deus vivo. A gente não canta a respeito de um Deus que morreu na cruz e morreu para sempre. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, e Ele vive, e Ele mandou o mesmo Espírito Santo que o ressuscitou da morte. Ele mandou para habitar dentro de você. Por isso que Ele fala, me busque, me busque, me busque. Feche seus olhos nesse momento. Espírito Santo de Deus, que nessa noite nós possamos ouvir esse clamor do seu coração no nosso coração, que nós possamos buscá-lo, que nós possamos buscá-lo, que nós possamos buscá-los e ansiar por essa presença. Senhor, em nome de Jesus, torna consciente as nossas vidas da Tua vida em nós, da Tua presença em nós. Eu não quero ouvir apenas falar do Senhor, mas eu quero ver o Seu agir na minha vida, ouvir a Sua voz, ver as realizações que o Senhor tem nas nossas vidas. Pai, quebra a nossa indiferença, quebra toda a tampa espiritual que não tem permitido que nós escutemos a Sua voz. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus vivo, Ele continua falando, Ele continua falando, Ele está falando com você. Eu clamo, Senhor, torna-nos conscientes da Sua presença, torna-nos conscientes da Sua presença. E toda projeção que nós fizemos errada, que venha a ser desmanchada nesse lugar, e nós possamos ter um relacionamento vivo com o Deus vivo, e andar num lugar de confiança, onde o inimigo das nossas almas não nos pega, e nós podemos vencer as batalhas, vencer as adversidades, assim como Jesus profeticamente falou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e Ele nos tornou mais do que vencedores. Ele nos tornou mais do que vencedores. Levante-se, vamos adorar a Ele. Foque nele, foque nele. Destrone os seus problemas, destrone as suas dificuldades. Olhe!
Pai,